Marcelo, agora a gente vai falar um pouquinho do motor, certo? Isso. Sabendo que esse motor é um pouquinho problemático, né? O pessoal reclama muito. Isso. O que você vai falar, tem a dizer pra gente a respeito dele? Então, o que quer dizer esse motor, que é da família EA111 ainda, conhecido EMI, a Volkswagen já mudou até a sigla, né? Colocou VHT para dar uma diferenciada, mas o motor na verdade é o EMI lá dos bolinha, do bolinha ainda. Esse motor é muito problemático, até demais. Porque motor com 20 mil rodadas já dá dano um BO, tem que fazer o motor inteiro já, né? E começa a bater válvula, já começa a dar uma barulheira danada, começa a travar o motor, né? E o que acontece? Isso acabou dando um custo muito alto para os consumidores. E isso não trouxe nada bem para os consumidores. A Volkswagen, infelizmente, ela não arrumou esse problema crônico aqui. E para mim poderia ser tal como recall, porque envolveu segurança, que muitos carros desses aqui deixou travar motor em rodovias. A gente conhece casos que aconteceu isso. E a pessoa ali sofreu um leve acidente. E são casos conhecidos, né? Então, para mim, desse carro, a parte pior dele é o motor. O motor dele é uma parte muito problemática, né? E então é algo muito criterioso nessa parte desse carro. Também nós vimos algumas reclamações do pessoal falando por ele ser flex a respeito de combustão dele. O que você tem a falar pra gente? Então, o problema desse carro em si, ele não conversa muito bem motor, módulo e combustível, né? É uma conversa entre os três ali, tem que ter uma conversa na mesma linhagem, na mesma linguagem. O que acontece? Quando você usa o combustível etanol nesse carro, um bom tempo aí, ele acostuma, ele acaba virando um vício, né? Por mais que você coloque gasolina no reservatório, né, para ele puxar, para ligar quando estiver frio, ele não consegue puxar. E isso acaba o quê? O carro não querendo ligar de manhã, tempos frios, chuvosos e tal. E quando você coloca gasolina, ele acaba puxando o reservatório. Ele entende que a gasolina é o etanol e o etanol é a gasolina. E vira confusão no módulo, porque o módulo não consegue se conversar com o motor desse carro. Então, houve muitos problemas disso aí, né? Tanto na linha Fox como na linha Gol, né, da Volkswagen. E isso aí causou um grande transtorno financeiramente para os consumidores. Então, isso não conseguiram solucionar isso sim, né? Nas versões recentes agora, né? Mas nessa geração que existia até o ano 2010 aí, tinha esse mesmo problema. E o do câmbio? O que você tem para falar pra gente do câmbio dele? O câmbio dele para mim é o melhor da categoria. Para mim, o câmbio Volkswagen é o melhor, até hoje, né? É um câmbio que tem os engates precisos, macio, não vai vir rasgando, arranhando muito igual alguns concorrentes. E é um câmbio que não dá muito problema em si, né? Comparado com os concorrentes, ele é o melhor. Para mim, ele era o melhor desde o tempo do início, lá quando era o G3, até hoje ele ainda é o melhor. Então, a questão de câmbio, ele é muito bom. Certo, certo. Marcelo, mantendo a linha do Gol, só que agora é uma pergunta mais específica. Sabemos que o Gol teve várias gerações, G1, G5, G4. Para você, qual foi a melhor geração? Para mim, existiu 3 gerações de Gol. 3. Melhor. E quais seriam essas, Marcelo? A melhor foi o quadrado, né? O primeiro golzinho lá. O primeiro não, na verdade, o segundo, né? Porque o primeiro era a refrigeração a ar. Então, isso aí era muito bom, né? Certo. Mas foi o quadrado, né? O primeiro, com o motorzinho AP, que foi o melhor motor na época, né? Até hoje é um motor bom. AP é conhecido como motor excelente. O segundo foi o G3, né? Com o motorzinho 1.6, era muito bom. Que é o mesmo motor usado hoje ainda, 1.6. Porém, houve naquele tempo o quê? A evolução dos carros flex, certo? E o Gol G3 foi o primeiro que evoluiu com isso aí, no motor em si, né? Beleza, trouxe a tecnologia para cá e tal, e começou a crescer isso, e hoje todo o carro é flex praticamente. Não todos, hoje são 97%, se não me engano. E o que acontece? Na época, lançaram o Gol 16 válvula, que virou um Gol muito problemático. Todo mundo sabe que existe um mundo da mecânica desse carro. E o 8 válvula, que era o melhor, que era um motor esse que ainda é usado hoje, né? Então o motor, na verdade, era o mesmo ainda. E o terceiro modelo que eu falei o segundo não, foi o terceiro, é o G5, esse que a gente está vendo aqui, né? Esse aqui, em questão de design é o melhor, em questão de motor ainda continua ruim, né? Muito ruim. E o motor desse carro voltou a melhorar novamente agora com o motor MPI.
que é lançado agora no motor do Gol novo, né, estilizado aí, o G6. E o MPI já entrega um pouco maior de potência, porque esse aqui entregava 76 cavalos no etanol, 72 na gasolina, e o MPI já entrega 82 cavalos no etanol. Então esse motor aqui, né, é o 76 cavalinhos, então o motor em questão de potência é bom, mas em questão da qualidade do motor em si, conjunto do motor em si é ruim, né? E então hoje houve essa modernização com o motor de 3 cilindros, que hoje é 3 cilindros, então o motor hoje é bem melhor, né? Um trabalho bem mais macio, bem mais econômico, que esse aqui tem também um pouco meio gastão, mas é isso que eu tenho para falar em relação ao motor. Na época, né, para fazer um pequeno comparativo, existia um dos maiores concorrentes dele, que era o Corsa, né, que hoje na verdade é o Onix. E na época o motor do Corsa era o melhor, né, e até hoje é usado esse mesmo motor no Onix. E entregava um pouquinho mais de potência, né, 3 cavalinhos a mais em relação ao Gol. E era um motor que trabalhava bem melhor, era bem menos mecânica, né. Então a Volks correu atrás do prejuízo com o tempo e tal, e hoje conseguiu fazer esse motorzinho ser um dos mais melhores da categoria. Tá certo. Marcelo, te agradeço. Muito obrigado novamente pelo auxílio. HC com você. Obrigado.